infinito é dado pelo limite do termo de maior grau. E veja que isso aqui vale tanto para mais infinito quanto para menos infinito. E aí você já conclui direto o seguinte, quando aparece quando aparecer limite com x tendendo a menos infinito, menos 2x3 mais 4x2 menos 6x mais 1. Vai para onde, hein? Vai para o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Menos 2x ao cubo. Isso dá quanto? Mais infinito. Tá? Vai para o termo de maior grau. Limite com x tendendo a mais infinito de x menos x6. É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Menos x6. Que dá quanto? Menos infinito. Tá? Limite no infinito das funções racionais. Também dá para concluir logo. Vamos a um caso particular aqui. Limite com x tendendo a mais infinito de x2 menos 6x mais 1 sobre 3x2 menos 4x mais 6 mais 5. Ó, qual é o limite do numerador? Qual é o limite do numerador? Qual é pelo que foi feito, qual é o limite do numerador? Mais infinito. Qual é o limite do denominador? Mais infinito. Porque o limite do numerador é o limite do x2. Tá certo? O limite do numerador é o limite do x2. Dá mais infinito. E o limite do denominador? Né? Então você tem o seguinte. Vamos deixar uma interrogação aqui. Então você, pelo que foi feito, o limite está aparecendo aqui? O limite com x tendendo a mais infinito de quem? De x2 menos 6x mais 1, quanto? É mais infinito. E o limite com x tendendo a mais infinito de 3x2 menos 4x mais 5 é quanto? Mais infinito também. Então eu vou ter infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Não dá para decidir, a partir da indeterminação, não dá para decidir qual é o valor do limite. Mas dá para fazer o seguinte. Dá para fazer a seguinte coisa. A mesma coisa que eu fiz para o polinômio, eu faço para as funções racionais nos polinômios que compõem nos termos, no numerador e no denominador. Então veja. Veja. Limite com x tendendo a mais infinito de x2 menos 6x mais 1 sobre 3x2 menos 4x mais 5.
Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito. Eu coloco x2 em evidência no numerador, então eu fico com 1 menos o que? 6 sobre x mais quanto? 1 sobre x2. E aqui eu coloco o que? x2 é evidência também. De quanto? De 3 menos 4 sobre x mais 5 sobre x ao quadrado. E como eu estou interessado no limite no infinito, eu só preciso dos valores da função para x, por exemplo, positivo. Só me interessam os valores da função para x positivo. E os valores da função para x positivo, eu posso calcular, então isso aqui é igual ao limite, por exemplo, para x positivo, isso é o limite com x tendendo a mais infinito, de quem? De 1 menos 6 sobre x mais 1 sobre x2. É como se eu dissesse assim, você sabe que o limite no finito, num ponto P, só depende dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita de P. Por isso que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e uma delas tem limite, a outra também tem o mesmo limite. Mesma coisa vale aqui, o limite no infinito. Mas aí o que é uma vizinhança do mais infinito? É qualquer intervalo da forma A mais infinito. E, por exemplo, no intervalo dos positivos, essa função aqui é igual a essa. Porque eu posso cancelar as funções ter os mesmos valores, ó. Para x positivo, para o intervalo dos positivos, que é como se fosse uma vizinhança do mais infinito. E se duas funções coincidem numa vizinhança, e uma do mais infinito, e uma delas tem limite, a outra também vai ter, e os limites são iguais. Aí eu vou lá e tasco a conta. É como se eu dissesse assim, ó, se duas funções coincidem no intervalo A mais infinito, e uma delas tem limite no infinito, a outra também tem, e os limites são iguais. É isso que eu estou usando. E aí eu parto para cá. Só que quando eu parto aqui, eu sei calcular o limite. Qual o limite do numerador? Qual é? 1. Qual o limite do denominador? Só que também valem todas as propriedades operatórias do limite finito, também vale para o limite no infinito. Limite da soma é a soma dos limites, os dois limites são reais. Limite do produto é o produto dos limites, os dois limites são reais. Limite do quociente é o quociente dos limites, os dois limites são reais. É o caso aqui. Então, quanto é que dá esse limite aqui? Quanto é que dá? 1/3. O fato de aparecer aqui o 1 e o 3, que são os coeficientes dos termos de maior grau, isso não é uma coincidência. Eu posso fazer isso no caso geral. Diga. Ah, sim. Aqui é 5 sobre x ao quadrado. Dá 1/3. Esse procedimento é o que se faz no caso geral. Tá? No caso geral, é o seguinte. Ó, isso aqui, tá? Volte aqui, ó. É claro que precisa ser o AN diferente do zero. Tá? AN diferente de zero, porque senão, se o AN for zero, não vai dar, porque fica zero vezes infinito, é uma indeterminação, eu não sei como sair. Isso aqui é para o AN é diferente de zero. Vamos ver o caso geral. Tá? O caso geral é o seguinte: sejam N natural, tá? A índice N, A índice 1, A índice 0,
números reais com AN diferente de zero e M também natural e pegar M aqui e pegar N natural e BN, B1, B0, números reais com BN diferente de zero. Tá? Aqui tem um tense, ó. Tense. Tá? Também. Então, tense. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito de AM, x elevado a m, mais A1x mais A0, dividido por BNx elevado a n mais B1x mais B0. Caso particular, caso geral. Como eu disse, o caso geral procede como no caso particular. Então esse aqui é o limite com x tendendo a mais infinito. Quanto tempo aí? Limite com x tendendo a mais infinito. Aí eu venho aqui, coloco quem em evidência? No numerador coloco x elevado a m. Então fico com A índice m mais, qual é o próximo? A índice m menos 1 sobre x mais A índice 1 sobre x elevado a m menos 1 mais A índice 0 sobre x elevado a n. E embaixo, x elevado a n em evidência. Aí fica B índice n mais B índice n menos 1 sobre x, que é o próximo, mais B1 sobre x elevado a n menos 1 mais B1 sobre x elevado a n, B0. Mas isso aqui dá mais trabalho escrever. Isso aqui vai ficar limite com x tendendo a mais infinito. Isso aqui fica o x elevado a m menos n. Ou então eu escrevo x elevado, deixa aqui, vou deixar, fica x elevado a m sobre x elevado a n vezes, vou repetir aqui só para você entender, vezes, de novo, AM mais AM menos 1x mais até o A0 sobre x elevado a m, certo? Economizar. E aqui é o Bn mais Bn menos 1 sobre x mais até o B0 sobre x elevado a n. E agora nós vamos refletir aqui. Bem, esquece isso aqui por enquanto e foca aqui. Isso aqui não precisa do parênteses não, né? Deixa aqui. Qual é o limite dessa expressão todinha? Quando x tende a mais infinito.
Isso aqui tem limite o quê? Né? E tende mesmo, né? AM sobre VM. Então tudo vai depender, que é um número real diferente de zero, porque o AN é diferente de zero, o AM é diferente de zero, o BN é diferente de zero. Então tudo vai depender disso aqui. Por exemplo, se o M for igual a N, se o M for igual a N, isso aqui desaparece, tá? Porque fica 1, né? Fica 1. E aí, o limite vai ser esse troço aqui. Mas se o M for maior do que o N, M de mamãe for maior do que o N de navio, esse limite aqui dá quanto? Mais infinito. Aí vai depender do sinal disso aqui. Se isso aqui for negativo, o limite dá quanto? E se isso aqui for positivo? Né? Outra coisa, se o M for menor do que o N, esse limite dá zero, o produto tem limite zero. Ou seja, quem vai comandar, o que eu estou dizendo para vocês é que quem vai comandar é esse limite aqui, ó. É o limite quando o x tende a mais infinito, de quem? De AM x elevado a n, m, dividido por bn, x elevado a n. É isso que vai decidir. Então você olha só, você foca só no quociente desses dois termos. Isso para o limite aonde? Para o limite no infinito. Tá? Isso para o limite no infinito. Você foca só nesses dois termos. Então vamos aplicar aqui, ó. Vamos aplicar aqui. Para saber, porque mais na frente, quando aparecer, você já usa direto, tá? Limite do x2 menos 2x mais 1 sobre x3 mais 4x2 menos 2. Limite quando o x tende a menos infinito, ó. E repare que isso aqui, volta para cá, por favor. Isso aqui vale para mais infinito, mas também vale para menos infinito. Vale nos dois casos. Então aqui, ó. Qual é a resposta direta desse limite? Qual é? Zero. Porque vai ficar o limite com o x tendendo a menos infinito, de x2 sobre x3, que é o limite com o x tendendo a menos infinito, de 1 sobre x, que dá zero. Ou seja, daquele estudo ali você já vê o seguinte: o limite de uma função racional é zero se o grau do numerador for menor que o grau do denominador. O limite já vai dar zero, não tem jeito, tá? Limite com x tendendo a mais infinito de 4x3 menos 6x2 mais x menos 1 sobre 1 menos 3x3. Qual é o limite com x tendendo a mais infinito? 4 sobre menos 3. Porque isso aqui é o limite de quem? É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 4x3 sobre menos 3x3, que dá 4? Menos 4 terços. Tá?
Limite. Quê?